Certo? Certo, professor. Porreiro. Olha, diga-me só uma coisa. Eu estou com uma janela do Zoom à frente da projeção. Vocês veem o slide todo? Sim, vem. Só vemos o slide. Não há nenhuma sombra, pois não? Não. Do lado direito? Não. Ok. Há? Não. Ok. Então pronto, boa tarde. Quantos é que já estão ligados? 63. Está quase. Estão quase todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de Engenharia Web. Vai ser uma unidade curricular muito interessante do ponto de vista de quem quer aprender os conceitos teóricos que estão por trás da concepção de aplicações para a web e onde nós, se tudo correr bem, vamos nos divertir durante um semestre. Pelo menos eu divirto-me, não sei se vocês o fazem ou farão, mas o que pretendemos é que vocês tenham, pelo menos, gosto por aquilo que nós vamos estar aqui a ensinar. A cadeira é essencialmente focada naquilo que são os conceitos relativos ao funcionamento e ao desenvolvimento das aplicações web, portanto, perceber o que é que elas são, como é que elas funcionam e como é que as tecnologias por trás do seu desenvolvimento também operam neste mercado que é constante e está em evolução há vários anos. Ora bem, a equipa, vocês já conhecem, a equipa da cadeira, já tiveram todas as aulas em princípio. Eu estou com as aulas teóricas, portanto estão atribuídas a mim, e as aulas práticas estão distribuídas por 3 docentes. Eu dou uma turma, o professor António Marques dá 2, não sei precisar quais são, e o professor Benjamin Fonseca dá outras 2. Portanto, somos 3 docentes a dar a cadeira. O professor Benjamin Fonseca acaba por ser a primeira vez que vai lecionar connosco, mas pretendemos ter assim uma equipa mais coesa. É bom ter 3 elementos, é mais fácil de operacionalizar estas questões de gestão da cadeira. Portanto, como eu tinha dito, a cadeira é suposto dar os conhecimentos básicos de funcionamento e desenvolvimento de aplicações web e é baseado em 2 conteúdos, ou 2 linhas de conteúdos bem definidas. Na parte prática, nós vamos dividir isto em 2 partes. Eu não vou ler o que está ali no slide, mas vou tentar descrever. Nós vamos dividir em 2 partes, que vai coincidir depois com as 2 avaliações que nós temos de avaliação contínua. E a primeira parte diz muito respeito àquilo que é a linguagem que é usada entre os clientes e servidores a quando do funcionamento de uma aplicação web. E essa linguagem é o HTTP, vocês já têm certeza que já ouviram falar do protocolo de comunicação, e nós vamos estudar os componentes mais comuns, aquelas que são de utilização mais comum, e perceber como é que isso influencia o comportamento de cada um dos agentes que estão envolvidos na aplicação web. Portanto, isso é a primeira parte do elemento. Se você olhar para os slides, do ponto 1 ao ponto 4, tem tudo a ver com isso. Portanto, depois de estudar essa parte e de serem avaliados nessa componente, entramos na segunda parte, que tem a ver com o conteúdo, os conteúdos que são usados nas aplicações web. Se vocês tiverem minimamente interiorizados acerca do que é uma aplicação web, têm a noção de que não é mais do que uma transferência de informação sempre entre 2 agentes, o cliente e o servidor, e que essa troca de informação produz o funcionamento da nossa aplicação. Portanto, nessa segunda parte nós vamos estudar que conteúdos é que existem, como é que eles surgiram, como é que eles são estruturados, para perceber essencialmente o que é que depois nós podemos encontrar dentro de uma aplicação. Alguma questão? Eu ouvi alguém a tentar falar, não sei se for por causa de alguma questão técnica, digam-me, está bem? Está tudo? Tá, eu acho que ninguém tem tudo a falar. Ok. Eu ouvi qualquer coisa no auricular, por isso é que, como estou a falar e estou com o auricular, é natural que possa ouvir alguma coisa e pode ser alguém a entrar só, algum ruído. Ok.
Continuando, portanto, esta parte dos conteúdos, nós vamos fazer um estudo de algumas tecnologias mais utilizadas e, essencialmente, vamos focar-nos depois, numa ponta final, na questão de algumas arquiteturas que são usadas para a implementação destas aplicações web e vamos também abordar uma questão, de uma forma muito ligeira, a questão da segurança das aplicações. Isto porque aplicações web são aplicações que estão na rede global, normalmente, e como tal estão sujeitas a tudo o que sejam ações indevidas de acesso a dados ou a utilização da aplicação por pessoas que não podem fazê-lo. Portanto, a questão da segurança é bastante importante. São aplicações que estão muito expostas. Portanto, isso será a parte final da componente teórica. É uma componente que nunca foi abordada em anos anteriores, mas que nós estamos a contar que este ano se consiga chegar lá. Vamos ver. Na componente prática, a componente prática vai ser inteiramente dedicada ao desenvolvimento das aplicações e também à utilização de uma framework específica para obter esse desenvolvimento. A aplicação específica são a framework da Microsoft, portanto, a framework ASP.NET Core MVC. Portanto, nós vamos usar um padrão MVC para o desenvolvimento das aplicações web e vamos desenvolver aplicações web standard, daquelas que têm código a correr por trás, bibliotecas alojadas no servidor para produzir parte da resposta e depois, através de código que corre com estruturas de HTML embebidas, portanto, conseguimos fazer as nossas aplicações funcionar como queremos. Nós vamos dar destaque a vários componentes, a maior parte deles estão relacionados com a própria framework. Por exemplo, nós começamos com aquilo que é o elemento mais comum e muitas vezes mais importante de uma página web, que tem a ver com os forms. Toda a gente sabe o que é um formulário, toda a gente sabe, consegue interpretar para que é que serve um formulário, não é mais do que um conjunto de campos para submeter informação, e essa informação é para ser submetida ao servidor, para ele poder processar de alguma forma, e depois disso tudo, esse mecanismo envolve validação de dados e processamento desses dados. É o primeiro ponto da componente prática. Depois, a partir daí, vamos entrar num conjunto de análise de comportamentos daquilo que estamos a desenvolver e tem a ver com o comportamento do cliente e do servidor à medida das variações das mensagens HTTP. Portanto, é precisamente o ponto 2. No ponto 4, falta aqui o ponto 3. Com o meu ponto 3, não, está mal lembrado. O ponto 4, que é o ponto 3, é a parte das bases de dados. Portanto, nós começamos a trabalhar logo de imediato nas aplicações que baseiam-se em modelos de dados e, recorrentemente, a base de dados. Portanto, modelos de dados já bastante complexos e definidos em estruturas externas, em servidores externos. E para isso nós não vamos aprender, não vamos trabalhar com SQL. Vamos trabalhar com a framework da Microsoft, que é o Entity Framework, que é uma framework que permite trabalhar com modelos de dados, tanto locais como remotos. E a partir daí, nós depois, acedendo a estruturas pré-definidas para o Entity Framework, recorrendo à linguagem Link, que eu julgo que vocês já devem ter utilizado em multiplataforma. Concordam? Confirmam isso ou não? Sim. Linguagem Link, portanto é uma linguagem de querying sobre coleções, é com base disso que nós vamos operacionalizar tudo na base de dados, mas o nosso foco não é o SQL, o nosso foco é implementar operações CRUD com base nessas entidades que eu estava a falar. Passando essa parte dos modelos relacionais em base de dados, nós vamos entrar em etapas muito concretas de desenvolvimento que depois nos permite até implementar a gestão de identidade e da autoridade dentro da aplicação, que é a questão do routing. O routing é um componente que permite, de alguma forma, mascarar alguns conteúdos dentro da aplicação, permitindo aceder a eles, mas não demonstrando exatamente como é que se consegue lá chegar.
São regras de routing, regras que definem como é que, a partir de um recurso que o utilizador pede, como é que se chega exatamente ao código que vai produzir a resposta para este recurso. Isso, mais para a frente, pode fazer mais sentido, mas nesta fase não consigo adiantar muito mais. Depois, os filtros de ação são exatamente aqueles filtros que nos permitem, por exemplo, garantir que um certo utilizador só acede a um recurso mediante certas condições. Permite também efetuar a gestão do cache control a nível do servidor. Ou seja, permite executar algumas ações, que podem ser condicionais ou não, durante o processo do cálculo da resposta. Porquê? Porque desta forma conseguimos, por exemplo, impedir um utilizador não autorizado de aceder a um recurso específico. Portanto, os filtros de ação vão ser importantes nessa fase e de certa forma, permite-nos chegar àquele ponto que nos dá um caráter mais tradicional à aplicação, que é, permite-nos implementar as aplicações multi-utilizador que podem definir múltiplos perfis dentro dela para permitir ter recursos diversos para cada um desses perfis. Portanto, esse filtro de ação vai ser já num ponto mais avançado, mas bastante importante para o desenvolvimento destas aplicações. E normalmente terminamos a componente prática com o JavaScript, mais propriamente com o Ajax. O Ajax é uma componente importante para a produção de conteúdos. Eu ia dizer dinâmicos, mas são conteúdos mais formatados ou mais animados em termos de interação com o utilizador. Portanto, aqueles conteúdos que vocês gostam de ver de forma mais agradável. Permite definir comandos de interface com o utilizador muito mais responsivos e muito mais fáceis de utilizar, e isso define o Ajax como sendo uma tecnologia muito atual e sempre em crescimento. Para além do Ajax, nós vamos abordar a questão do JavaScript nas bibliotecas jQuery. As bibliotecas jQuery são bibliotecas de funcionalidades que implementam JavaScript de uma forma mais facilitada, como se fosse uma framework de utilização para o desenvolvimento deste tipo de aplicações, e é com esta parte que nós fechamos normalmente a componente prática. Portanto, esta matéria toda, dividindo em dois, dividindo ao longo do semestre, vai permitir também fazer 2 frequências de avaliação, praticamente na mesma altura em que se faz a avaliação teórica. Alguma questão para já? Não? Não. Não. Ok, então, a nível da componente prática, isto já foi falado nas aulas práticas, portanto toda a gente já deve estar a par. Nós vamos trabalhar com o Visual Studio, ferramenta de eleição para esta cadeira, e vamos trabalhar com a biblioteca ASP.NET Core MVC. Isto ainda é cedo para estar a focar aqui. A biblioteca ASP.NET Core MVC é uma biblioteca relativamente recente, tem poucos anos. Não é a única forma de desenvolver aplicações web para, usando as tecnologias Microsoft, mas é aquela que tem tido mais divulgação por parte deles, e tem sido uma aposta grande por parte da Microsoft, porque esta plataforma Core, não sei se conhecem a plataforma em questão, mas a plataforma Core permite desenvolvimento de código que depois pode ser transversal a várias plataformas de servidor, nomeadamente a plataforma dos Macs, a plataforma Linux e a plataforma Windows. Portanto, o código que se desenvolve aqui produz bibliotecas de funcionalidades que servem para qualquer uma dessas plataformas. Portanto, é muito interessante nesse aspecto. Mas que para nós é transversal, atenção. Não temos esse contexto quando estamos a desenvolver. Para além disso, nós vamos, na parte prática, usar esta framework com o C#, portanto, que vocês já conhecem, que será decorado com a linguagem Razor, que é uma linguagem de processamento de views, de construção de conteúdos dinâmicos feitos nas views, nas páginas de HTML com código embebido. E também, é óbvio, vamos precisar mais para a frente de trabalhar um bocadinho as CSS, os Cascade Styling Sheets, que são formas de definir o estilo das nossas páginas, dos nossos conteúdos web,
e que nós também vamos abordar ligeiramente. Não vamos aprender a trabalhar muito profundamente com isso, vamos aprender a saber a ler, de forma a formatar ligeiramente um conteúdo com base em CSS. Chama a atenção também que em qualquer aplicação web, uma linguagem core de conteúdos é o HTML, portanto, esta linguagem de formatação é imprescindível, não fazemos uma aplicação web sem uma linguagem destas, mas nós não vamos ensiná-la. Portanto, isso, eu já tinha alertado isto na minha turma prática, esta linguagem HTML, vocês não vão precisar de escrever muito HTML, porque a maior parte do código que vão sair dos projetos para ser usados nas aulas práticas ou nos testes, é código que é gerado quase automaticamente, a partir de wizards que possam haver no Visual Studio para gerar algumas das views, mas depois é preciso customizar, é preciso saber mexer naquilo para adaptar o código à solução que pretendemos. Portanto, é preciso saber entender, mas isso vai depender mais do vosso trabalho autónomo do que propriamente daquilo que vamos fazer nas aulas, está bem? Portanto, depois fica a salvaguarda para o vosso trabalho extra-aula. Ora bem, no que diz respeito à avaliação, deixa-me ver se não está aqui nada errado, que eu estive a corrigir isto, mas posso ter enganado. Eu julgo que não. Está aqui. Portanto, nós temos a avaliação dividida em duas partes, ok? A parte teórica e a parte prática. Os testes são separados. Vamos pensar que estamos a assumir que vai haver uma avaliação tradicional, ok? Presencial. É assim que está desenhado o processo de avaliação. E a parte teórica, frequências são escritas. Eu tenho ali já duas datas previstas, 20 de novembro e 22 de janeiro, portanto é mais ou menos a meio de semestre e no final do semestre. Essas duas frequências têm aquele peso que está ali indicado, 22,5%, ou seja, as duas juntas dá 45%, e esses 45% são para adicionar a uns 5% que é calculado com base em testes Moodle a serem executados ou serem feitos a cada aula teórica. Ou seja, nós vamos ter várias aulas teóricas com conteúdos, de lecionação de conteúdos programáticos para avaliação, e no final dessa aula, tipicamente durante algumas horas, vai estar disponível um teste no Moodle para vocês responderem. Okay? Esses testes todos juntos vai dar 5% da componente de avaliação. 5% que são tirados à parte teórica. Portanto, é como se fosse componente teórica. Portanto, esta componente teórica toda junta vale 50% da nota, os outros 50% são os testes práticos. Os testes práticos também são dois, cada um deles a valer 25% das notas e também estão naquelas datas previstas conforme está indicado no slide. Aquelas datas foram as definidas pela equipa docente quando estivemos a planear as aulas. Não quer dizer que sejam mesmo aquelas. Aquilo é uma quinta e uma sexta-feira, salvo erro. Estão em dias diferentes, isso é que é importante. Houve alturas em que nós fizemos o teste prático e o teste teórico no mesmo dia, às vezes era um a seguir ao outro. E isso tornava-se bastante cansativo para vocês e para nós, e depois tinha também aquele senão de que obrigava-vos a estudar no dia anterior para os dois testes, o que era mais complicado. Até a partir de uma certa altura começamos a separá-los. Um dia o teórico, outro dia o prático. A forma como está aí, está primeiro o prático e depois o teórico, mas isso não quer dizer que fique assim, está bem? Isso é um primeiro esboço. Vamos ver depois, à medida que se forem aproximando dos testes, até pela vossa disponibilidade, as outras cadeiras por aí fora, e até uma questão de salas, porque isto obriga a recursos que nós neste momento não sabemos se vamos ter disponíveis. Pronto. Esses testes todos juntos vão fazer 100% da avaliação contínua, mas tem uma salvaguarda, que é a componente prática tem nota mínima. A nota mínima é o 8,5 e é calculada com base na média dos dois testes práticos, ou seja, primeiro calcula-se a nota média da componente prática, os dois testes têm o mesmo peso, portanto é só calcular a nota média, e se a nota média não for maior ou igual a 8,5, o aluno não consegue passar.
transita para o processo de avaliação seguinte, que será ou a avaliação complementar ou o exame, tendo sempre essa obrigatoriedade, mesmo na avaliação por exame. Portanto, claro que se chegar ao fim da avaliação contínua e tiver nota maior ou igual que de 9,5, está passado, não é? Não há necessidade de fazer mais qualquer coisa. Quando chega à avaliação complementar ao exame, pronto, aí as regras são iguais, só que as componentes são, como é que é dizer, já não são tão separadas. Isto porquê? O que é a avaliação complementar? A avaliação complementar é nós podermos fazer uma parte da avaliação à qual não foi obtida a aprovação durante o semestre, mas implica que a outra componente, o resto das componentes, que têm que somar pelo menos 50% do peso da avaliação, as outras componentes têm que ser positivas. Isto é a mesma coisa que dizer, para fazer a avaliação complementar, ou tem que já ter a parte teórica positiva, ou tem que ter a parte prática positiva. Não é? E se não tiver uma dessas, não é avaliação complementar, é sempre exame. Esse exame é um exame normal, tem sempre as duas partes, vai ter sempre uma componente teórica e uma componente prática e vai incidir sobre toda a matéria para qualquer um dos testes e o peso continua a ser igual, 50-50, com a nota mínima. No que diz respeito à avaliação complementar, nós temos aqui normalmente a dificuldade da parte teórica, quando o aluno se sujeita à parte teórica, estar obrigado a fazer sempre a componente toda, a matéria toda, mas eu este ano vou implementar uma coisa que já tinha testado o ano passado, que é permitir que na frequência, mesmo que o aluno não tenha acesso à componente, ou seja, não tenha tido nota positiva na componente teórica, eu permito que ele vá fazer em complementar apenas uma das partes da matéria. A matéria da teórica devia ser depois, portanto é fácil fazer isso. No entanto, isso não quer dizer que não tenha que fazer a prática da mesma ou qualquer coisa assim. Depois depende de caso a caso, consoante as notas obtidas até ali. E pronto, até à época de recurso é suposto que todos vocês consigam cumprir as normas de avaliação. Quem tiver estatuto de trabalhador estudante e não se quiser sujeitar a estes elementos de avaliação contínua, tem que avisar, está bem? Porque mesmo os alunos com estatuto são obrigados a fazer a avaliação contínua, a não ser que digam que não querem. E aí acerta-se logo o método de avaliação para ser mais adequado. Ora bem, para acompanhar esta cadeira tem sido crónico já a adoção deste livro, da Arquitetura das Aplicações Web, Princípios, Protocolos e Práticas, que existe em versão PDF. Normalmente este livro não se compra, ele também está adotado nesse princípio, porque é relativamente fácil arranjar uma versão PDF, mas é um livro no qual eu peço que vocês façam leitura prévia, antes de vir para as aulas, ok? Para quê? Para que vocês ganhem já algum know-how, algum conhecimento de base sobre o assunto e depois a aula também possa ser participativa, do género, vocês terem questões a colocar por déficit de interpretação ou alguma coisa que os despoleta no raciocínio quando estão a participar na aula. Portanto, isto é importante que o façam. Se não for mais nada, é importante para estudar para o teste também. O que isso já é bom. O livro em inglês, eu sei que alguns de vocês, alguns colegas anteriores, têm tido dificuldade em ler, em entusiasmar-se pela leitura do livro por ele ser em inglês, mas não há outro livro semelhante que seja em português. Lembro-me que é capaz de haver disponível, não sei onde, mas isso vocês podem saber melhor do que eu, um conjunto de apontamentos de parte da matéria que já foram feitos ao longo dos anos, que estão em português, obviamente, feitos por colegas vossos, e essas partes, a maior parte delas são traduções do livro. Portanto, é uma questão que vocês podem também abordar. A versão do livro que eu estou a usar é a que está à frente, aquela de capa preta, mas existe a versão anterior, que é a que está exatamente atrás daquela que tem a cabeçalho azul,
que é praticamente igual, tem os mesmos assuntos, há pequenas diferenças nas páginas, mas não são significativas. O que pode acontecer é, quando eu estiver a fazer referência ao livro, vou fazer referência às páginas e a numeração das páginas não será exatamente a mesma. Mas o livro também é válido para fazer o acompanhamento. No que diz respeito à componente prática, há vários livros que podem ser adotados para o aprender ou ver como é que se faz algumas das tarefas do desenvolvimento usando o ASP.NET Core MVC, mas isto que está aqui é só um proforma. Nós não usamos livro nenhum, ok? O que nós usamos é bastante consulta na net, de tutoriais ou fóruns de discussão ou exemplos que alguém disponibiliza para resolver pequenas situações do desenvolvimento com o ASP.NET Core MVC. Portanto, esta questão do livro, embora este livro também se arranje em PDF, não é de todo importante. Portanto, esta parte é quase para... Até porque agora pode haver outros livros mais interessantes, mas nós nem sequer atualizamos isto porque não usamos o livro da componente prática. Ora bem, relativamente à cadeira, eu julgo já ter falado tudo, eu agora o slide que tem ali já é de uma aula, portanto eu não vou avançar nestes slides, agora eu gostava de vos ouvir um bocado. Alguma dúvida? Professor, vai fazer caderno de exercícios? Ui, não ouvi bem, peraí. Professor, vai fazer caderno de exercícios? Sim. O que nós estamos a contar este ano, eu não sei se está aí alguém que já tenha estado a frequentar a cadeira o ano anterior, desse lado, mas a forma como nós lidamos com a cadeira até o ano passado era, na parte prática, as aulas eram todas expositivas, ou seja, o docente ia para a aula e desenvolvia um exercício do princípio ao fim e o aluno tentava acompanhar. Eu digo que tentava porque às vezes não conseguia, e eram muitas das vezes que eu não conseguia, porque dependendo da dimensão e da complexidade do exercício, o docente tende a fazer aquilo com uma velocidade que depois quem está a tentar passar não é nada fácil. Então este ano nós estamos a tentar reverter o processo, que é tentar implementar um documento com os tutoriais, que é para os alunos poderem fazê-lo na aula ou fora dela, como quiserem, e libertar o docente para poder tirar dúvidas. Isso implica fazer mesmo o caderno de exercícios. Agora, ele não está feito, ele pode ir sendo feito à medida que as aulas vão decorrendo, está bem? Portanto, o que nós vamos tentar fazer é ter essa informação depois atualizada no CID e vocês vão, semana a semana, consultando essa informação. Está bem? Mas, por exemplo, para vocês terem noção, nós para a aula de terça-feira, as turmas têm todas aulas, quase todas aulas de terça-feira, ainda não temos nada preparado, não está nada documentado. Mas vai estar, pelo menos para a primeira aula. Ok? Mais coisas. Setor, já está definido como é que vai ser a rotatividade, assim, de certeza absoluta mesmo? Já. Certeza absoluta ninguém tem, mas já está definido. Pode explicar outra vez, só para eu ter a certeza. Pronto. É uma das coisas que eu vou ter que fazer a seguir esta aula, portanto vocês depois vão ser informados. Ora bem, é assim, vocês de certeza que já ouviram falar do sistema de rotatividade com base na paridade. Essa paridade, deixem-me só fazer uma coisa agora, só um momentinho, eu vou só pousar este microfone. Aquele microfone é o microfone da sala. E vou fazer um teste aqui. Deixa-me despartilhar isto.